Muito boa noite a todos e todas, sem exceção, alunos e aprendizes do 100% nas leis. Gente, hoje eu vou deixar para o 100% nas leis, para você que não assistiu essa minha aula por completo, o resumo de uma aula onde muitas pessoas gostaram e pediram para me fazer a reprise dessa aula novamente. É claro que aqui é só o resumo. Hoje eu vou falar sobre o artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 49, tracinho que fala do respeito à integridade dos presos. Exatamente isso. Artigo 5º, inciso 49 da Constituição, que fala a respeito da integridade dos presos. Então presta bem atenção, você que tem um familiar que está dentro do sistema prisional, independentemente se ele errou, você que estuda para ser policial, agente policial de custódia, que é o antigo agente penitenciário que um dia trabalhar, você da polícia penal e você que um dia vai estudar para ser delegado de polícia, ou enfim, seja o que for, essa aula é para você. O que fala o artigo 5º, inciso 49 da CF de 1988, da Constituição Federal? Fala assim: garante o respeito à integridade dos presos, visando o respeito à dignidade da pessoa humana, mesmo em caso de pessoas que estejam cumprindo penas privativas de liberdade. Antes de eu começar a explicar, eu só quero falar para vocês. A gente olhar as coisas pelo lado pessoal ou humano é um. A gente olharmos as coisas pelo lado constitucional, jurídico e legislativo é outro. E essa lei que fala do respeito à integridade dos presos, ela tá falando aqui dentro da Constituição Federal. Então, se você pegar a pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro, como eu já dei aula, a Constituição Federal, ela é a principal, é a que está no topo, é a maior de todas as leis. Então, só daqui não precisa de falar de outras leis. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, gente, infelizmente, como toda profissão, eu conheço vários e vários policiais que eu tiro o chapéu, entendeu? Que são policiais que cumprem a lei, que combatem o ilícito, que defendem a população de bem, que vai ali nas ruas para proteger a integridade física da sociedade, sim. Mas como toda profissão, tem aqueles que infelizmente abusam da autoridade, sim, e violam as leis, sim. Então, essa lei do artigo 5º do inciso 49 da Constituição, ela quer falar o quê? Gente, tô falando pelo lado da lei, pelo lado constitucional. Ou seja, se o cara vai para dentro do sistema prisional pelo roubo, pelo tráfico, pelo homicídio, pelo feminicídio, pela extorsão, por qualquer natureza de delito, chegando lá, o papel do Estado é proteger quem está ali dentro. Eu estou falando dentro da lei, concorde uns e discordam outros, estou ensinando dentro da lei. Proteger o quê? Um exemplo, se um preso dentro do sistema prisional, se for maior infrator, ou dentro de uma unidade de internação para o menor infrator, se for menor infrator, que comete atos infracionais análogos, o que acontece? O papel do Estado e seus representantes ali é preservar a integridade física deles. Um exemplo, se dentro do sistema prisional, para o maior, unidade prisional para o menor que cumpre medida socioeducativa, entendeu? Ver ali os presos ali muitas vezes brigando, o papel do agente policial de custódia é o quê? Dos agentes, antigo agente penitenciário, do diretor de qualquer presídio que for do Brasil, é preservar a integridade física deles. Tá brigando, um tá puxando a faca, pô, até intervir, é separar, não deixar um machucar o outro. Se tem alguém que tá passando mal, que tá doente, é preservar ali a saúde deles, não omitir socorro e sim socorrer, entendeu? Por quê? Porque mesmo eles errando e eles estando dentro do sistema prisional, o que acontece? O papel do Estado e dos seus representantes, quem é o representante do Estado dentro do sistema prisional de qualquer lugar do Brasil? O diretor do presídio, os agentes policiais de custódia penitenciário que trabalham lá dentro, os DIPOI, os TECPEI, que são parte da polícia também que trabalha dentro do sistema prisional, é visar sempre o que? A dignidade da pessoa humana. Um exemplo, o cara pode ter feito as piores coisas do mundo,
tem uma facção rival querendo matar o cara. O papel do Estado, do sistema prisional, quem trabalha ali dentro é pegar esse elemento, esse preso, ou seja, se for maior infrator, se for menor infrator, conduzir para uma ala, para um pavilhão ou para uma cela separada e não deixar a sua vida ser ceifada. Aí a pessoa pergunta, mas o que é direito à integridade? Eu já falei aqui, mas eu vou ampliar mais ainda. Fala-se, direito à integridade pessoal, toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física. Em primeiro lugar, gente, infelizmente, eu não vou aqui criar polêmica e nem falar que é verdade ou que é mentira, mas quem trabalha, quem é advogado sabe disso que eu estou falando, quem é dos direitos humanos sabe do que eu estou falando e quem é da área da justiça sabe do que eu estou falando. Quantas vezes que em todo o país, gente, familiares denunciam para o Ministério Público, às vezes até em sigilo, no anonimato, com medo do filho, do marido, ou do parente, ou do ente querido que está dentro do sistema prisional sofrer represália, depois falar o que é represália por parte dos policiais que trabalham dentro. Quantas vezes que não chega denúncia para a área da justiça, para os ministérios públicos, para a OAB mesmo, por direitos humanos, que preso está apanhando de agente penitenciário, que hoje é agente policial de custódia. E infelizmente é uma verdade, gente. E tudo. Claro que existe caso também que se o preso for para cima do agente policial de custódia, ele vai defender a integridade física dele. Ele não vai morrer, ele tem família, ele tem que se defender, ele tem que revidar a injusta agressão. Quando parte do preso, a agressão ou o ato de querer bater, agredir ou matar um agente policial de custódia, ele tem todo o direito de se defender. Agora, tem que olhar os dois lados. Existe casos que o preso, só porque ele errou, só porque o agente policial de custódia, ou a própria polícia, ou quem trabalha dentro do presídio, já tem ódio do que o cara fez na rua com a população de bem. Beleza, isso é uma visão pessoal, mas pela visão e pelo ângulo e o âmbito constitucional e jurídico, segundo o artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, tem que ter o respeito à integridade dos presos. A integridade física é essa. Se o policial concorda ou discorda do que ele fez, não é bater, porque a partir do momento que o policial bate, espanca, o policial de custódia, agente policial de custódia que trabalha dentro do sistema prisional, o ADPOI ou a TECPEN, eles já violam regras, eles já violam leis, eles já contrariam a Constituição, porque eles estão errados sim. A não ser que for um caso de revide por injusta agressão, como eu falei anteriormente. Agora, se o preso não fez nada, eles bater, espancar sem motivo, estão errado porque a lei contraria isso. Segundo, integridade psíquica e moral. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis. O que seria tortura, gente? Quantas vezes que não aparece denúncia, gente, infelizmente, que presos estão sendo torturados, estão sendo espancados, porque um briga, eles pegam e tiram os diretores dos presídios, não estou generalizando, mas existe denúncias assim, entendeu? Que pega ali e tira a comida dos presos, deixa eles passando fome, ou seja, onde eles já estão numa situação ali caótica, triste, difícil, por mais que eles erraram, mas a lei, ela fala que eles têm que ter a integridade psíquica e moral e nem ser submetido a torturas e nem a tratos cruéis. E quando tirar a comida, eles ficam passando fome, ficam passando sede, ficam vivendo à base de crueldade, sim, à base de violação de leis e se tornam vítima do Estado ali, sim, uma vez que os representantes do Estado, que é agente policial de custódia ou diretor de presídio, é preservar a integridade física dos mesmos, gente. Então isso não é quem concorda ou discorda, é problema de cada um. Eu estou falando dentro da lei, dentro da Constituição, que é a lei mais forte da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 5º, no inciso 49. E outro caso também, não passar por tratos, ou tratamentos desumanos ou degradantes. O que é tratamento desumano? Desumano é isso, gente. Se fala que, um exemplo, uma cela é para 20 presos, muitas vezes as próprias famílias denunciam
os próprios meliantes que cometeram o ilícito, que foram para o sistema prisional, quando eles saem, eles falam, uma cela que é para 20, tá a 50, tá a 30, ou seja, os caras não dormem, fica exprimido, fica agarrado, fica tudo passando por situação desumana e degradantes. Por quê? Porque isso é uma situação desumana, porque por mais que eles erraram, eles foram para ali, eles têm que ter a integridade física preservada, eles não podem passar por situação desumana, e uma cela que é para 20 presos, onde tem 50, é situação desumana sim. E assim também, toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Então, por mais que eles erraram, por mais que a liberdade deles estão restrita, estão privada por um ato ilícito que eles cometeram, eles já estão pagando segundo a lei brasileira. Então ali, gente, eles têm que ter um tratamento igual de ser humano. Como assim? Estão lá dentro, estão presos, mas eles têm direito a comer, têm direito à comida, têm direito a se vestir, têm direito a um banho de sol, têm direito muitas vezes ali de ter uma visita de um parente. E caso isso são tirado deles, o Estado tem que pagar por isso, o Estado tem que ser culpado por isso sim, e os seus representantes, no caso, quem trabalha dentro do sistema prisional. Até porque, com tratamento de tortura, com tratamento desumano, com a integridade física dos presos ali violada, isso vai regenerar alguém? Não vai. Muito mais bonito criar projetos e trabalhos para eles se regenerarem, se ressocializarem, oportunidade de emprego, de estudar, porque uma vez fazendo isso, o que acontece? A cada 10 meliantes que tiver oportunidade de trabalho, 3 ou 4 aproveitar a oportunidade, já é 4 meliantes regenerados, já é 4 criminosos regenerados. E uma vez eles se regenerando, mudando de vida, muitos não vão aproveitar, mas aqueles que aproveitar, automaticamente o índice de criminalidade vai diminuir, o índice de delito vai diminuir, de infração penal vai diminuir e automaticamente no sistema de segurança pública do Brasil e de cada estado, o índice de criminalidade vai reduzir e muito, gente. A verdade é essa. E para concluir aqui, gente, como eu já falei, é isso. Olhar pelo lado humano é uma coisa, olhar pelo lado jurídico, legislativo e constitucional é outro. Tu tem tua opinião particular. Só que quando quem é professor de lei igual eu, ou coach de lei, ou pessoas que advogam, faz petição de processo igual eu faço, pessoas que fazem esse tipo de coisa, o que acontece? Trabalha na área jurídica, da advocacia, seja o que for, tem que ensinar o que é certo e tem que cumprir a lei. E a lei mais forte da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, o artigo 5º da CF, que é a lei mais forte de todas, a que está no topo da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro, ela fala que no artigo 5º e no inciso 49 da CF, da Constituição Federal, fala ao respeito à integridade dos presos. Integridade física, integridade moral, não ter tratamentos desumanos, não ter tratamentos desagradáveis, mesmo eles errando ali dentro da lei, os benefícios que eles têm, eles desfrutar assim. Isso não é uma opinião minha, isso é o que a lei fala, concorde uns ou discorde outro. E para lembrar assim, porque que muitas pessoas se falam que não denuncia com medo de sofrer represália, gente. O que é represália, para concluir? Represália é ato praticado contra uma pessoa para vingar-se de ofensa ou para se indenizar de um dano por ela causado. Desforra, vingança, retaliação e vindicta. Muitas pessoas têm medo de sofrer represália por parte dos agentes policiais de custódia da polícia. Tem. Por quê? Porque, um exemplo, tem policial bom que cumpre a lei, tem muitos que eu conheço, que eu tiro meu chapéu, que faz o trabalho deles excelente. Mas tem muitos policiais, tem muitos agentes policial de custódia, que é os antigos agentes penitenciários, que infelizmente são bandidos, são pior que meliante, que eles violam leis. E às vezes a pessoa assim tá aí me assistindo agora, tem um filho preso, tem um marido preso, tem um sobrinho preso, tem um neto preso e fala, eu não denuncio essa situação quando eu vou visitar ele, ou quando ele me fala, ou quando o advogado dele me fala, que eu tenho medo da polícia ir lá e fazer alguma coisa com ele, se vingar dele. O próprio sistema prisional, quem trabalha lá dentro, os agentes policiais de custódia, bater, espancar ou até tirar a vida deles. Isso é represália. Muitas pessoas têm medo porque têm medo de sofrer vingança.
ou seja, por parte dos agentes policial de custódia, que é os agentes penitenciários, pelos diretores do presídio, e quem faz parte ali da proteção dos presos, na teoria que deveria ser proteger, e na prática é outra. A pessoa fala, mas se eu tenho medo de sofrer represália, o que eu faço? Gente, vai nos direitos humanos de qualquer estado que você for, vai no MP, no Ministério Público, vai na Defensoria Pública e faz uma denúncia anônima, no anonimato, no sigilo total. Por que eu falo isso? Uma vez vocês fazem a denúncia no anonimato, no sigilo total, pode ter certeza que os direitos humanos, que a OAB, que a Defensoria Pública, que os juízes desse tipo de caso, ou juízes, o Ministério Público, eles vão entrar investigando sem falar quem você é e quem é o seu parente que está dentro do sistema prisional. Então não precisa de você ter medo de represália, até porque existe o anonimato e existe o sigilo nesse tipo de caso. Mas quando você procura as fontes, os órgãos públicos, os órgãos jurídicos, as autoridades, as entidades competentes certas. Então se você falou, eu tenho um parente ou um amigo dentro do sistema prisional, o advogado dele falou que ele está apanhando, está sofrendo tortura. Gente, não fala quem é você, não cita o nome do seu parente, você só denuncia no anonimato e no sigilo. Porque eu não estou aqui ensinando ninguém a ficar contra a polícia e a polícia contra a sociedade. Jamais não é isso para concluir. Mas eu estou ensinando o que a lei fala, onde no artigo 5º, no inciso 49 da Constituição Federal de 1988, que é a lei mais forte do Brasil, a que está no topo, que ela ensina uma coisa: o preso pode errar, o papel da polícia é prender e os conduzir para o sistema prisional, eles pagar a pena deles ali, até um dia eles progredir de regime e sair lá de dentro. Mas enquanto isso, eles têm que ser protegidos pelo Estado e têm que ter a integridade física, moral e não sofrer tratamento desumano por parte do sistema prisional e de quem trabalha lá dentro. Até porque o papel do agente penitenciário, do antigo agente penitenciário, que hoje é agente policial de custódia, e do diretor dos presídios de qualquer lugar do Brasil, segundo a Constituição Federal Brasileira, é proteger a integridade física deles. Entendeu? Não é deixar eles morrer, não é omitir socorro, não é tirar a vida deles, não é criar fuzuê na vida deles, não. É manter a ordem pública dentro do sistema prisional e eles pagar pelo que fez. Em caso de rebelião e revide por injusta agressão que o agente policial de custódia sofrer, aí é outro caso em aulas futuras, eu falei. Então, gente, pause a aula, anote detalhe por detalhe, aula curta, rápida, objetiva e bem resumida. Para você que um dia vai entrar na polícia, ou você que passa essa situação, vê um parente que passa nessa situação, o policial ter uma conduta correta, principalmente quem estuda para ser da ADP, né, trabalhar ali dentro do sistema prisional, de qualquer lugar do Brasil, ter a conduta certa, seguir a lei. Não fazer o que tu pensa, que eu estou falando pela ótica da lei. Porque você é representante do Estado, tem que seguir o que a lei fala. E você que tem um parente nessa situação, denunciar mesmo no sigilo e no anonimato, como eu já falei aqui, Ministério Público, Direitos Humanos, OAB, Defensoria Pública, pode ter certeza que eles entrando na jogada, tudo vai ser investigado e a gente tentar pelo menos cessar ou amenizar violação às leis que infelizmente acontece. Como eu falei, tem policiais bons que eu tiro meu chapéu como em qualquer profissão, mas infelizmente tem policiais que abusam da autoridade, que são violador de lei sim, de regra sim, de norma sim. Goste quem gostar ou não, mas quem trabalha na área jurídica, quem advoga, entendeu? Sabe muito bem do que eu estou falando, como é que é a realidade nos pingos dos i dentro dos trâmites da lei na realidade humana. Valeu? Essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau.